conversando com a Rose, eu observei isso, né, que por várias vezes a gente cita as pregações que a gente aprendeu algo com a sala da madrugada, né? E observando também nos estudos bíblicos, sempre que eu estou dando estudo, vem algo que eu aprendi na sala da madrugada, né? Tem sido uma sala de aula para nós, e hoje nós não vamos fazer algo muito diferente, não, né? Nós vamos estudar a palavra. Amém. Nós aprendemos cada dia que entramos nessa sala. Louvado seja Deus por cada um que aqui está, e louvado seja Deus por cada um que vai abrir esse vídeo depois, né? Que vai estudar depois. A gente sabe que nem todos têm o privilégio de estar às 4 da manhã conosco, né? Mas nós temos também aqueles que têm o prazer de, assim que sair o vídeo, correr para assistir, né? Então, até a gente que assiste na madrugada, a gente corre para lá para assistir também, porque a gente quer rever, né, aquilo que a gente assistiu ao vivo. E hoje não vai ser diferente, porque o nosso vídeo de hoje, ele é o 6º vídeo que nós estamos colocando à disposição para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. E eu não sou uma professora, né? Eu sou uma aprendiz também. Eu aprendo aqui com a palavra e com o Santo Espírito. Só que a palavra de Deus, ela é uma só. Ela não muda, ela é a mesma desde o Éden. Nós vamos orar para nós buscarmos na palavra as funções do Santo Espírito em nossas vidas. O que ele faz quando nos enche? O que ele nos ensina? O que nós precisamos fazer para tê-lo em nossas vidas, né? Vamos pedir a bênção do Senhor com uma breve oração. Santo Deus, bondoso Pai, é tão maravilhoso estar contigo, Pai. É inexplicável, Pai querido, o que sentimos. Somente o Senhor e cada um de nós sabemos quão grandioso é estarmos na Tua presença. Esses méritos, Senhor, é de Jesus. Ele nos deu gratuitamente, Pai. Independente do que fazemos, Pai, Ele nos oferece de graça a salvação e Ele nos dá a opção de chegarmos pertinho de Ti, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a nos mantermos, Pai, pertinho de Ti. Nos ajuda, Senhor, através do Santo Espírito, dando-nos, Senhor, a sabedoria do céu para continuarmos firmes nos Teus caminhos, Pai. Olha pelos Teus filhinhos que, neste momento, estão aqui presentes conosco. Auxilia também aqueles que, em algum momento, vai acessar este vídeo, Pai. O importante, Senhor, é que o Senhor alcance corações através desta mensagem que vem diretamente do céu para os nossos corações, Senhor. Dá-nos o Teu perdão e enche-nos do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos, a gente vai fazer aqui uma revisãozinha aqui. Nós temos o verso bíblico muito conhecido, que eu observo que as pessoas não sabem nada da Bíblia, elas conhecem esse verso. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que as pessoas acham que a verdade de Deus está em uma religião,
Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus, os seus 10 mandamentos, que é a nossa regra, e deve ser a nossa regra de fé. A terceira coluna, ela é fundamental, porque sem ela não existe opção de nos chegarmos a Jesus. Porque nós temos uma grande tendência a cair. Nós somos falhos demais. Nosso coração é contaminado pelo mal. E a tendência dele é confundir. E o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele é o nosso consolador. Ele é que nos leva para o caminho correto, o caminho perfeito. Por mais que esse caminho tenha espinhos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 5, entender quem é o Santo Espírito. Primeiramente, nós precisamos saber que o Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos de Deus, tá? Da divindade. Ele é onisciente, ele é onipotente e é onipresente. Ele é Deus conosco também. E ele tem funções específicas. Jesus prometeu de uma forma mais grandiosa ainda. Ele vem para convencer o mundo do pecado. E essa função é uma função que, se nós não vigiarmos, nós não vamos identificar. Por quê? Vamos aqui em Atos 5, vamos ler o versinho 3. Versinho 3. Diz assim, ó. Ou seja, aqui nós encontramos o Espírito Santo sendo citado como Deus, como uma pessoa que ouve e que tem sentimentos. E nós encontramos um homem de Deus relatando o assunto. E o que nós podemos tirar daqui, né? Ananias, ele vende algo que era seu. E ele poderia simplesmente ter vendido e ter utilizado tudo, ter ficado para ele e não ter tirado nada para a obra de Deus. Porém, o que ele faz? Não, eu vou esconder uma parte e vou dizer que é só essa e pronto. Só que ele esquece que o Santo Espírito, ele é onisciente. E por ser onisciente, saberia o que ele estava fazendo. Então, ele usou de mentira. E é muito importante a gente saber isso, sabe? Porque a mentira, o mundo tem um ditado, né, bem popular, que a mentira tem uma perninha bem curtinha, né? E ela é apresentada como mentira porque está com a ausência da verdade. E se ela entra com a ausência da verdade, o Espírito Santo não se faz presente nessa vida. Então, Ananias, quando comete esse erro, infelizmente, ele não estava sendo usado pelo Santo Espírito. E nós, seres humanos, nós temos uma falha terrível, sabe? Quando o Santo Espírito está usando alguém,
esse alguém, ele é usado de uma forma especial, ele é usado unicamente com a verdade. A mentira não faz parte da vida desta pessoa, porque o Espírito Santo é a própria verdade. E ele não vem agir na vida de alguém que mente, porque a palavra de Deus é clara em João 8,44. O pai da mentira não é Deus. Então, quando nós mentimos, nós tiramos o poder de Deus e colocamos em nós o poder do maligno. Então, é muito importante nós entendermos isso. Olha, a nossa fé, ela é engrandecida quando o Santo Espírito habita em nós, para nos mostrar o poder de Deus, para testificar do poder de Deus. Então, quando ele age no ser humano, ele faz do ser humano a prova viva do amor e do poder de Deus. Porque é um ser humano pecador, que fazia coisas horríveis, passa a viver segundo o coração de Deus. Algo que é impossível para o ser humano sozinho, sabe? A fé, ela é revivada. A felicidade é real, independente do que está acontecendo ao seu redor. Ela é real. Porém, quando as pessoas dizem assim, eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar as características das pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito Santo. E como que o Espírito Santo ele vem ser parte das nossas vidas. Aqui mesmo no livro de Atos, Atos é muito bom para a gente entender as verdades de Deus. Aqui mesmo, no capítulo 2, nós encontramos o povo, o primeiro povo que aceitou Jesus, que ouviu falar de Jesus através dos discípulos. Quando o Espírito Santo enche os discípulos, eles começam a pregar o evangelho, ali mesmo. E então, o povo que ouve no capítulo 2 é citado, no verso 37 é citado que esse povo, eles ficaram com o coração estremecido, deu assim uma sacudida, uma balançada neles, e aí eles entenderam, epa, eu preciso de Jesus. E quando eles entendem que precisam de Jesus, eles aceitam. Olha, eu aceito o chamado. Agora vamos fazer o seguinte, vocês, isso, o povo, a multidão, porque a palavra de Deus diz aqui que foi aproximadamente 3.000 pessoas que aceitaram Jesus naquele dia, né, no Pentecoste, e esse povo chega por isso e diz assim, agora sim, nós aceitamos Jesus, e o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer para permanecer firme, né? Para continuar, para fazer o que vocês estão fazendo? E aí os discípulos são bem diretos, inclusive o ousado Pedro, ele diz, é simples, gente. Primeiro passo, vocês precisam se arrepender. E o arrependimento, ele ocorre pela influência do Santo Espírito. Por quê? Primeiro, ele nos mostra o que é pecado. E para nós entendermos o que é pecado, nós vamos em 1 João, capítulo 3, verso 4, lá diz que pecado é a quebra da lei. Então, a primeira coisa, preste atenção nisso, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é mostrar para nós que nós estamos quebrando os mandamentos de Deus. Nós estamos passando por cima das regras de Deus, certo? Depois que ele faz isso, ele faz a gente sentir aquele aperto no coração que eu fiz. Eu crucifiquei Jesus. Então, o arrependimento vem pela influência do Espírito Santo. Então,
Prestem bem atenção nisso, ó. Ele leva você para a verdade que liberta, e quando você se dá conta da verdade, você, eita, eu estava fazendo errado. E eu achava que tinha Deus. Então, eu não tinha Deus. Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido o que é pecado. Então, agora, eu quero Deus. Eu não tinha, eu quero. Então, ele leva você ao arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, ele traz junto o abandono do pecado. Então, agora, eu quero conhecer bem os mandamentos de Deus para viver segundo o coração de Deus, para começar uma vida diferente ao lado de Deus. Só que ele continua, no verso 38, ele diz que eu preciso me arrepender, e em seguida, após o arrependimento, eu preciso ser batizada, e o batismo é feito no nome de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para que tudo isso? Para me receber o dom do Espírito Santo. E agora, como que eu vou saber que eu estou perdoado? Quando eu sou batizada e eu saio das águas com o pensamento de adorar, de adorar, de adorar, de amar, eu estou cheia do Santo Espírito. Agora, o Santo Espírito comigo, eu vou ser sempre que o pecado vir, o Espírito Santo, ele vai me mostrar esse pecado, eu vou olhar para a lei e eu vou ver que não está certo. Então, o Santo Espírito me ajuda a vencer o pecado. Pela fé em Cristo Jesus, eu sou levada a fazer o certo e não o errado, tá? Então, o Espírito Santo me mostra a verdade, me convence do pecado e me guia para Deus. Agora, olha que coisa linda como Deus é perfeito. Aqui em Atos capítulo 5, no verso 32, ele diz assim, ó, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, Deus entregou a quem? Aos que lhe obedecem. Então, Deus entrega o Santo Espírito para aquele que é arrependido dos seus pecados, reconhecendo que o pecado é a quebra dos mandamentos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De tudo que nós vamos falar aqui, vamos estudar aqui, isso aqui é fundamental. Por favor, preste atenção agora, desliga de tudo agora. Preste atenção, ó. Presta bem atenção. Os mandamentos, eles têm igual importância do um ao último, do primeiro ao último. Igual importância. Olha só, mentir não é diferente de matar. Acredita nisso? Quebrar o sábado do Senhor, sábado santo do Senhor, também não é diferente de matar, viu? Então você pensa assim, é só um dia, vai nessa. A palavra é clara, os mandamentos de Deus, eles precisam ser vividos por aquele que é cheio do Santo Espírito. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele habita em quem obedece. Ai, Jusilene, você está ficando maluca. Não, não. Ninguém obedece. Claro, sem o Espírito Santo é impossível você obedecer. Mas vamos correr aqui para João. E João, ele traz para nós uma clareza incrível sobre o Santo Espírito. E você não pode ficar de fora, tá? O Santo Espírito, ele é citado aqui de uma forma incrível no capítulo 15, e o versinho é o 26. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando,
Olha bem, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quem é o Consolador? O Espírito da Verdade, que é o Espírito da Verdade, que dele procede, ou seja, que vem lá, vem de Deus, é o Espírito de Deus. Esse dará testemunho de mim. Quem está falando aqui, gente, é alguém que não mente. É alguém que nunca mentiu e nunca vai mentir. O próprio Cristo, Deus, o próprio Deus. Ou seja, que ele está dizendo, quando o Espírito Santo vier, tá? Ele não vai confundir, porque ele é a pura verdade. Então, não vai ter uma variaçãozinha de mentira, sabe? Não vai ter. Ele vai falar unicamente a verdade. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Quem não quiser aceitar também, ele não vai obrigar a aceitar. Porém, a verdade é uma só. A verdade é uma só. Ela procede de Deus. E Deus não enviou seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer na cruz, para as pessoas que aceitarem ele viverem na mentira, gente. O conhecimento liberta. No momento em que eu identifico a mentira, eu não posso permanecer nela. Se eu permaneço nela, o que eu vou ser? Serva do Satanás. Porque o Satanás, ele é o pai da mentira. Então, eu preciso entender e eu preciso viver a verdade de Deus, queira ou não, quando me digo ser serva do Senhor, tá? Agora, olha isso. Mesmo João, Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 16, ele é citado com mais clareza. A função do Santo Espírito é escancarada aqui, tá? É escancarada. Ele diz assim, ó, verso 8, 16, verso 8, do Evangelho de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Oh, gente! Então, quando ele vem para a vida de alguém, ele leva essa pessoa a entender o que é pecado. Leva você para entender o que é pecado. Lembra? 1 João, capítulo 3, versinho 4, deixa claro que pecado é a quebra dos mandamentos. Que mandamento? Mandamento novo é? Lá mesmo ele diz que não são mandamentos novos, são mandamentos antigos, desde o princípio entregue a nós, tá? Então, prestem bem atenção. Nós precisamos estudar Êxodo 20, sabe? Do verso 3 ao verso 17, nós encontramos os 10 mandamentos que foram trazidos até nós pelo próprio Deus. E esses mandamentos, eles são colocados ali para nos guiar, sabe? Nós não somos salvos pela lei, a gente sabe disso. Que nossas obras são como trapo de imundícia para Deus. Eles não nos dão privilégios nenhum. Porém, ao recebermos a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nós passamos a viver uma vida diferente, sabe? A gente começa a seguir regras. Para ser um bom cidadão, nós não precisamos seguir regras? Nós não precisamos respeitar a lei de trânsito? Nós não precisamos respeitar a lei civil? Nós não precisamos? Não é diferente com Deus, viu? Deus também coloca limites para seus filhos. Meus filhos, vocês são diferentes. Pessoas vivem sem regra aí no mundo, filho, fazendo um monte de coisa errada, avançando final de trânsito, batendo, esculhambando, falando palavrão. Vocês não, meus amores, vocês estão comigo. E o meu Espírito influencia vocês a fazerem a coisa certa. E sabe qual é a principal função do Espírito Santo? Nos ensinar a amar, a sermos o amor vivo de Deus nessa terra. E sabe o que o bicho ruim faz? É ele, Satanás.
Olha o que ele faz. Ele é esperto, ó. Faz você ir para a igreja. Olha aí, ó. Faz você ler a Bíblia, tá? Faz você achar que é de Deus. Faz você ouvir a vozinha dele. Faz você ter atitudes bem bonitinhas, porém, sendo influenciado por ele. Ei, José, tu tá ficando doida. Presta atenção, ó. Quando a gente faz coisa boa, a gente é usado por Deus. Quando a gente faz coisa ruim, a gente é usado pelo bicho. Não, 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 não. Se você estudar Mateus 7, a partir ali do versinho 21, tu vai ver como Jesus fala. Ele diz assim, ei, tem um povozinho, viu, que vai achar que está me servindo, só que esquecem do meus mandamentos. Então, se eu esqueço as regras de Deus, eu vou agir com regras de quem? O ruim pode tudo. Se parecer bom, pode tudo. É assim que ele age. E confunde você, meu irmão. Você entendeu? Confunde você. Ele leva você para a igreja, ele lhe dá a Bíblia, ele faz você até ler, porém, entendendo tudo fora do contexto. E o pior, sabe como você identifica que você está sendo orientado pelo bicho ruim, do satanazinho ruim, aquele inimigo de Deus e nosso? Sabe como? Quando o ser humano diz para você que você não precisa, olha isso, dos mandamentos de Deus, e tem um que é principal, sabe? E o povo não quer de jeito nenhum, ninguém quer, ninguém quer. O sábado, entendeu isso? O sábado, o mandamento que Deus entregou a Adão e Eva lá no princípio, que foi criado por causa do homem, porque nós precisamos de limites. E sabe o que ele fez? Ele deu e ele colocou lá no quarto mandamento, o maior mandamento que tem. Se você for em Êxodo 20, você vai ver, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ninguém sabia que as pessoas não querem. E quando um líder, presta atenção, hoje o Espírito Santo está falando contigo. Presta atenção nisso. Presta atenção. Se um ser humano disser para tu que tu não precisa estudar Êxodo 20, que tu não precisa dos mandamentos, porque Jesus já viveu eles por ti, deixa eu dizer para tu, tu está perdido. Tu ainda não encontrou Jesus. Deus não está falando contigo quando tu pensa que é Ele. Tu precisa correr para a verdade. Tu precisa conhecer a verdade. Tu precisa estudar a verdade para poder ser liberto desse bicho ruim que quer destruir você e a mim. E ele derruba por terra a verdade sobre o Espírito Santo, dizendo que a gente está cheio do Espírito Santo, porque está babá, tá? Porque está dando uns pulinhos. Deixa eu dizer para tu, o Espírito Santo não vem fazer isso com a gente. Olha só, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai te convencer que não vale a pena quebrar os mandamentos de Deus. Entendeu? Não vale a pena. Mas ele continua, aqui no capítulo 16 ainda, eu quero ler um verso muito importante para tu. Presta atenção aí, o verso 13. Olha o que ele diz, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha, ele cita de novo o Espírito da verdade, tá? Ele vem trazendo a verdade, unicamente a verdade, goste tu ou não, tá? Fique chateado, eu não posso fazer nada, nem muito menos Deus, porque ele não vai invadir a tua vida. Se tu rejeita, rejeita só tu, viu? Não carrega outros contigo, não. Porque se carregar outros contigo, o sangue dela vai cair sobre tu. E tu vai queimar bem bonitinho com o bicho ruim. Presta atenção nisso. Olha o que o Espírito Santo faz na tua vida se tu estiver cheio dele, ó. Ó, quando quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Gente, aqui está o ponto. Aqui está o ponto, ó. Ele vai te guiar para toda a verdade. Não é parte dela, não, tá? E os mandamentos de Deus são parte dessa verdade. Presta atenção. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu de mim.
vai falar da volta de Jesus. Você sabia que a função do Espírito Santo não é julgar ninguém? Muito menos condenar? Tu tem feito isso, é? Tu tem julgado teu irmão? Tem dado veredito, condenado ele? Deixa eu dizer para tu, tu não está cheio do Espírito Santo. Porque o Santo Espírito, ele não está aqui para julgar nem para condenar. Ele está aqui para nos ajudar, nos libertar. Ele está aqui para nos guiar para Jesus, para que a gente viva as verdades de Deus. E não esquece, tá? Não esquece que eu lembro sempre vocês aqui, que aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, tá? No versinho 10, Jesus diz, dá para nós a receita, a única forma de nós nos mantermos e permanecermos com ele. A única forma, o verso 10, ó, se guardar, isso é Jesus falando, tá? Esquece aqui a Jucilene, Jesus falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Opa, olha os mandamentos aqui. Se tu estudou, tu deve saber que quando a palavra mandamentos tem um Szinho no final, está falando que é um conjunto e não pode tirar nenhum. Entendeu? Tu está entendendo isso? Szinho no final, tá bom? Ou seja, tu pode ser muito inteligente, muito sabidão, mas aqui não tem como tu enganar, não, tá? Se guardardes os meus mandamentos, primeiro ele dá a condição, e ele deixa claro que condição é essa, se você guardar, tá? Aceitar e viver os meus mandamentos, você permanecerá no meu amor, da mesma forma que eu tenho guardado os mandamentos do meu pai. Olha de quem é os mandamentos. Não é de Moisés. Moisés é teu pai? Não, neguinho. Teu pai é Deus. Se tu aceitou como teu salvador, né? Então, olha que interessante, esse é Jesus. E ele está dizendo assim, olha, do jeitinho que eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e permaneço no amor dele, tu também tem que fazer isso, nego. Porque se tu não fizer, tu pode estar com quem tu quiser, com o bichão mais poderoso, viu? Tu pode fazer milagre, tu pode expulsar demônios, tu podes profetizar, usando o nome de Jesus. É o nome de Jesus, sabe? Porém, não é ele não, que está fazendo milagre. Deu para entender? Por quê? Que é isso, irmão? Estou eu dizendo, não. Se tu for para Mateus 7, tu vai ver quem está falando, é o mesmo que está falando aqui. O próprio Jesus diz isso. Ei, conheço você não, nego. Você andou dizendo que fazia essas coisas no meu nome? Mentiu. Seu pai é outro. Então, gente, olha como o inimigo é astuto. O bicho é terrível. Como ele te enganou bem bonitinho, não foi? Te enganou bonito? Deixa eu dizer para tu. Olha, tu quer a verdade? Tu não tem como escapar dela, gente. Sabe por quê? Ó, nós temos aqui uma sequência de vídeos mostrando a verdade. Através desse, você encontra os outros. Esse é um dos vídeos. Você encontra a verdade desde o princípio. Você coloca na pesquisa do estudo da Bíblia, você vai encontrar ali muitas verdades de Deus. A palavra de Deus sendo mostrada dentro da Bíblia. Só tem um detalhe, viu? Cuidado. Cuidado, porque o inimigo, ele usa pessoas para tirar a tua salvação. Não cai não, viu? Não cai. Agora, observe uma coisa importante. Você lembra que a gente leu lá em Atos 5:32, que quem tem, presta atenção, quem tem o Espírito Santo de Deus é aquele que obedece, não é? Deus não entrega para aquele que obedece? Agora, olha que coisa chocante aqui, ó. O próprio Jesus falando, tá bom? O próprio Jesus aqui. No Evangelho de João, capítulo 14, no versinho 21. Ah, peraí, vamos ler o 20 também. Vamos. O 20 também, tá?
olha o que Jesus disse aqui, ó. Naquele dia, vocês conhecereis que eu estou em meu Pai. Opa, ele está com Deus. E vocês em mim. E eu em vocês. Aqui, gente. Aqui, ó. O resumo desse estudo. Olha o resumo desse estudo, ó. Jesus dizendo, ó. Oh, os discípulos estavam na dúvida, sabe? Deixa eu dizer para vocês, os discípulos estavam na dúvida. O que ia acontecer, né? Aí Jesus disse assim, ei, calma, fique tranquilo. Acalma o coração de vocês, tá? Eu vou, mas eu posso. Eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou, eu envio o Espírito Santo, ele vai guiar vocês para toda a verdade, vai mostrar para vocês a importância dos mandamentos de Deus, que é o próprio amor do meu Pai. Vocês vão viver esse amor e eu vou voltar a buscar vocês, que entenderam que mesmo diante do sofrimento, eu nunca larguei a mão de vocês. Entendeu? E quem me aceita não vive o mar de rosa, mas vive feliz e tem vida e vive em abundância. Aí os discípulos, mas, pô, como que a gente vai saber? Como que a gente vai entender e confirmar se a pessoa está com o Senhor ou não? Se ele é nosso parceiro ou nosso inimigo? Como que a gente vai saber? Aí Jesus começa a dizer, olha, filho, não tem sério não. Naquele dia, filho, vocês vão entender, vocês vão conhecer quem está no Pai, quem está em mim e quem está comigo. Vamos lá, verso 21. Olha só, ele dá as características bem claras, bem diretas. Ele diz assim, ó, aquele que tem, ou seja, conhece, tá? Tem o conhecimento. Aquele que conhece os meus mandamentos e guarda eles, vive eles, esse é o que me ama de verdade. Ele continua. E aquele que me ama de verdade também será amado pelo meu Pai, que é Deus, esse é Jesus. Aí ele continua, eu também vou amar você, tá? E eu mesmo me manifestarei em você. De que forma ele vai se manifestar em nós? Olha aí, que coisa linda, gente. Você imagina o Espírito Santo vivendo em você? Você imagina o poder que vai sair da tua boca? Você imagina o poder de Deus no meio de um povo que está perdido na escuridão? É uma luz brilhando. É uma luz mostrando a verdade, clareando a mente das pessoas. Olha, preste atenção. O verso 23 diz mais, ó. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Gente, você vai ser o templo, a morada do Espírito Santo. Deixa eu dizer para tu, isso não tem preço. Sabe por que isso não tem preço? Porque tu vai levar um tapa do lado esquerdo e tu vai dar o lado direito. Na linguagem de Jesus, tu vai andar a segunda milha, sabe? As pessoas vão te chamar de besta. As pessoas vão te chamar de abestado, de abestada, sabe? Vão dizer assim, ai, você insiste com aquela pessoa que não quer nada. Deixa eu dizer, tu vai parecer com Cristo, porque tu vai amar as pessoas independente do que elas façam. Tu vai querer salvar aquela criatura, porque quanto mais ruim ela é, mais perdida ela está. E Jesus, ele veio salvar exatamente os perdidos. Se tu acha que aquela pessoa, ela está perdida e não tem jeito para ela, tu está mais perdida do que ela, porque tu não crê no poder de Deus. Tu não crê no poder do amor. Gente, o amor vence sempre. E o amor é identificado com clareza através dos mandamentos de Deus. Presta atenção nisso, abre teu olho. Abre teu olho, os mandamentos, eles não são um sacrifício para o ser humano. Eles são uma bênção para cada um de nós. Por isso nós somos os remanescentes, são aqueles que aceitam as verdades de Deus, doa quem doer.
e busca viver independente de agradar ou não ao outro. Agora, deixa eu dizer para tu, que tá difícil para tu suportar o teu irmão dentro da igreja. Tu imagina fora? Gente, nós precisamos entender que Deus é amor e Ele veio para salvar a todos, a mim e a você. Mas o desejo dele é usar você com todas as verdades de Deus em você para salvar aquele que está na mentira. Irmã, pare com isso, você está ofendendo as pessoas. Irmã, o que é isso mesmo, irmã? Você está dizendo que eu estou na igreja há anos e anos e eu estou na mentira. Deixa eu dizer para tu. Se tu está rejeitando os mandamentos de Deus e está sendo ensinada a rejeitar, infelizmente, eu sinto muito te dizer. A verdade ainda não é real na sua vida. Não dá ouvida a Juscelene, não. Eu sou uma mera pecadora, uma pobre, velho, pobre coitada analfabeta. Mas deixa eu dizer para tu, ó, ninguém me engana, tá? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Deus em mim transforma a minha vida de imunda, de pecadora, de maldosa, coração cheio de ruindade, num coração melhor, sabe? E na hora de eu agir, eu analiso em qual livro está sendo escrito o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer. Por isso o Espírito Santo é necessário. Por isso muitas pessoas não se arrependem, porque elas rejeitam por tantas vezes a voz do Santo Espírito que ele não tem mais como falar com você pela distância que você se colocou dele. Abre o olho e entenda, a verdade de Deus salva, transforma e liberta. E a verdade de Deus leva você a ter uma vida diferente. Por isso, Paulo relata tantas vezes em suas cartas, ele relata tantas vezes que se estamos em Cristo, somos nova criatura. Sabe o que acontece com a velha? Morre. Quando reconhece que é pecador e precisa de salvação. Aí você diz, não, eu estou cheio do Espírito Santo, Silene, eu não preciso dessas coisas que tu está dizendo aí, não. Deixa eu dizer para tu, tu pode estar cheio de poder, mas esse poder não vem de Deus. Então, tu precisa ir para a Bíblia, estudar as verdades de Deus, para poder saber e confirmar se esse poder vem de Deus ou não. Para que naquele último dia, eu vou... Olha Mateus 7, versinho 21, tá? Eu não vou... Eu sei que está avançado, mas eu gosto de ler as coisas completas, tá bom? Para não sair do contexto. Então, vamos ler aqui a partir do verso 19, que diz assim, ó, ele começa falando, né, dos falsos profetas, a partir do verso 15, aí ele relata que uma árvore que é plantada como laranja, é impossível ser recolhida uma maçã, tá? E aí ele vem no verso 19 e diz assim, ó, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, tá? E ele continua, assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, gente, quem está com o Espírito Santo vai produzir bons frutos, ou seja, coisas boas. Sabe, essas coisas boas é a prática dos mandamentos, tá bom? No verso 21 ele diz assim, ó, nem todas as pessoas que dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aí ele diz quem são as pessoas que vão entrar. São aquelas que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Esse é Jesus. Esse é Jesus falando. E ele diz mais. Naquele dia, sabe, muitos vão vir até mim, vão dizer, Senhor, peraí, o Senhor está esquecendo de mim. Eu estou aqui, Pai. Eu filhão, sou filhona. Opa! Lembra, Senhor, o que eu fazia? O Senhor está lembrado? Nessa terra, ele diz, olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, sabe? No teu nome, Senhor, até expulsei demônios. E em teu nome, Senhor, eu fiz, foi milagres. Aí Jesus disse assim, tá doido? Tu nunca deu vida aos meus mandamentos. Eu nunca vi você. Eu não conheço você, você nunca me chamou. Você escolheu
servir um poder diferente. Então ele diz assim, a partir de mim, sai de perto de mim. Tu quer isso? Tu quer passar a tua vida inteira na igreja e no final ouvir de Jesus isso? Sai! Eu não conheço você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou orar agora, ora comigo também. Vamos pedir a ajuda de Deus para que você entenda a verdade de Deus. Tá bom? Vamos? Cuida. Feche teus olhinhos, vamos falar com o papai. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor, porque ele nos guia para a verdade, Pai. Ele nos ajuda a te entender, Pai. Ele nos ajuda a chegarmos pertinho de ti, mesmo que o caminho seja cheio de espinhos, Pai. Ele nos ajuda a atravessar, para que a gente consiga chegar até o final e receba a coroa da vida, Senhor. O Senhor disse que a coroa da vida, ela é entregue àqueles que te amam, Pai. E nós queremos te amar, Pai. A única forma de te amar é conhecendo as tuas verdades, aceitando teu Santo Espírito e servindo a ti verdadeiramente, Senhor. Por isso, Senhor, esse que está ouvindo agora essa mensagem, que acabou de ouvir todas essas verdades, não permita que o inimigo confunda ele, Pai, mas ajuda ele verdadeiramente a entender e viver tudo que o Senhor ensina em sua palavra. Mas ajuda com o poder do Santo Espírito e a influência dele a aceitarmos os teus mandamentos e praticá-los. Porque a prática dos mandamentos nada mais é, Senhor, do que viver em amor, pregando o amor, anunciando a volta de Jesus e servindo ao próximo e desejando ao próximo o mesmo que desejamos para nós, a salvação em Cristo Jesus. Gratidão por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.